Já que ele está fazendo isso, ligando como Amém, irmãos? Boa noite. Vocês estão bem? Hoje que vem pregar o Anderson. Quem que é o Anderson pregando hoje? Levanta a mão. Aí, Anderson, estão pedindo você. Quem que é a Dani pregando hoje? Quem que é o Tiago pregando hoje? Quem que é o pastor Temer? Aí. Irmãos, a gente está desfalcado na viola aqui, porque o Thiago está com a voz ruim. Então a gente vai entrar direto na palavra. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o poder do Espírito Santo. Mas quem vai fazer a introdução, né, Anderson? É o Anderson que vai orar para a gente. Ora para a gente começar. Boa noite a todos. Senhor Jesus, venha sobre esse local, Senhor. Venha sobre a vida do Temer, Senhor, trazendo sobre ele a sua glória, Senhor. Que ele tenha as palavras colocadas dentro da sua boca pelo Senhor. Que o Senhor conduza, Senhor, esse culto, que é um culto racional ao Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, sobre esse local, trazendo, Senhor, a cura, trazendo, Senhor, a redenção de cada um aqui. Que o Senhor venha também sobre cada família e de cada um que está vindo aqui se dispondo, Senhor, cuidando dela, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor sabe fazer de melhor, que é cuidar de cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente já falou aqui algumas vezes, vocês vão se lembrar disso, que nós temos um Deus de 3 pessoas. É ou não é? Deus Pai que nos criou, Deus Filho que veio para nos salvar, e Deus Espírito Santo que vem para nos conduzir nesse processo até que a gente vá se encontrar com Jesus, ou que Jesus volte. Eu acredito que muitos de nós não enfrentaremos o momento da morte. Sabia, seu Luiz? Eu acho que Jesus está às portas. E quando menos a gente esperar, Jesus voltará. Eu realmente creio nisso. E por que que o tema de hoje é sobre o poder do Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo, nós dificilmente nos mantemos no caminho, seu Luiz. Se nós queremos abandonar algum vício, alguma prática errada na nossa vida, algo que a gente sabe que desagrada a Deus, necessariamente a gente precisa do Espírito Santo. E por que a gente precisa do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é o que nos dá o poder. Sabia disso, seu Luiz? Não sou eu que estou dizendo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberei o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus, depois que ressuscitou, ao 3º dia, ele apareceu aos discípulos e disse: olha, eu estou indo com o meu Pai, mas deixarei convosco o meu Espírito. Então, a partir do momento que Jesus volta aos céus, ele deixa o Espírito Santo em nós, para que em nós, o Espírito Santo morando em nós, a gente consiga manifestar o poder do Espírito Santo. E o que a gente vê hoje em dia? Infelizmente, muitas igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias do poder do Espírito Santo. São igrejas verdadeiramente mortas,
mortas porque não manifestam o poder. E se a gente não tiver a manifestação do poder do Espírito Santo, a gente pode até ter conhecimento bíblico nas igrejas, mas falta fogo, falta a presença de Deus. E a verdade é que um trabalho em nome de Deus, sem a presença de Deus, é só uma reunião de pessoas. Está entendendo isso, seu Luiz? Se nós não tivermos nas reuniões em nome de Deus a presença do Espírito Santo, de nada adianta. Vira uma palestra, vira um encontro, vira um clube social. Para de verdadeiramente ser uma igreja, é necessário a presença do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, qualquer cristão é como um corpo sem vida. Bonito por fora, mas morto por dentro. Para nós vivermos, nós precisamos da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade, ela precisa ser conhecida. Olha o que diz em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber. Porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Nós só podemos reconhecer o Espírito Santo se de fato ele habitar em nós. Senão fica difícil até da gente entender que força é essa, que poder tem essa pessoa da Trindade. O Espírito Santo, irmãos, não é uma energia, mas é uma pessoa divina. O Espírito Santo provém de Deus e ele age como pessoa. E eu sei que às vezes a gente ouve isso e a gente pode ficar se questionando como que isso acontece na prática. Mas a verdade é que o Espírito Santo fala, ensina e sente. O Espírito Santo fala, como diz lá em Atos 13, versículo 2, que diz assim: disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo. Foi uma ordem. Ou ele ensina, como diz em João 14, 26, mas o Consolador vos ensinará todas as coisas. É Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus. E ele sente, por isso que em Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sabe, seu Luiz, quando a gente anda fora dos caminhos de Deus, a gente entristece o Espírito Santo. A verdade é que se o Espírito Santo habita em nós, e nós estamos desagradando a Deus, nós estamos desagradando a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Quando eu estou escondido, cometendo um pecado, fazendo algo que eu não devo, o Espírito Santo que habita em mim está presenciando tudo aquilo. Você está entendendo isso? Você pode estar sozinho, escondido, num quarto escuro. Se você estiver fazendo algo que desagrada a Deus, o Espírito Santo que habita em você está sabendo de tudo. Isso é muito sério. E o que a gente precisa fazer então, se nós temos o Espírito Santo habitando em nós? Nós precisamos conversar com Ele todos os dias. O Espírito Santo requer de nós um movimento de comunhão, irmãos. Não apenas uma visitação. E o que eu tenho notado em muitas igrejas é que muitas pessoas buscam o Espírito Santo para ter aquela sensação da presença de Deus. E é legítimo buscar isso.
Mas não pode ser só isso. Se nós quisermos manter um relacionamento com Deus restrito às nossas emoções, nós vamos cair num lugar de pouco entendimento. Nós precisamos entender o papel do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo é o poder de Deus operando em nós e através de nós. Sabe, Dona Lete, por que a gente ora por uma pessoa doente e ela pode ser curada? Não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com o Espírito Santo que habita em nós. Então nós, em nome de Jesus, oramos por essa pessoa e essa pessoa é salva. Essa pessoa é curada. Essa pessoa é liberta. Por isso que aqui nós já vimos manifestação de demônios, Fabiano, ou Emerson. Por isso, Emerson, que nós já vimos isso. Porque o Espírito Santo que habita em nós coloca qualquer demônio para correr. Você tem o Espírito Santo habitando em você, irmão? Em Atos 1:8 diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O versículo que eu abri lendo essa mensagem. E o que quer dizer a palavra poder aqui, irmãos? Poder vem do grego dinamis, de onde vem a palavra dinamite. Ou seja, o Espírito Santo, ele verdadeiramente explode dentro de nós, gerando uma transformação, nos dando autoridade em nome de Jesus. É o Espírito Santo que nos capacita. Sabe, seu Luiz, esse pecado que o senhor está lutando aí, é o Espírito Santo que pode te dar condições de vencer o pecado. É Ele que te dá condições de falar com ousadia. Às vezes eu vou pregar a mensagem de Deus e eu gosto de gravar. Depois eu vou assistir e eu falo assim: eu nem sabia que eu sabia esse versículo, Emerson. Porque o Espírito Santo sopra. A verdade é que o Espírito Santo em nós, ele cura, ele liberta. E ele nos ensina a servir, irmãos, com humildade e amor. O senhor sabia, senhor Luiz, que a gente ama o senhor? E tem motivo para isso. Mas o Espírito Santo habitando em nós faz com que a gente tenha compaixão até por quem a gente não conhece. Porque a gente entende um princípio da palavra de Deus, que é andar como Jesus andou. Nós somos chamados por Deus para andar como Ele andou. E quando o Espírito Santo, numa reunião como essa, ele desce, ninguém consegue segurar mais. Ele vai se manifestar da maneira como Ele quiser. E qualquer covardia vira força, ou qualquer fraqueza vira força. Não existe, irmãos, covardia, não existe fraqueza onde o Espírito Santo habita. Por isso que você vê histórias de homens de Deus, o Emerson, que vão na boca buscar lá uma pessoa que está em dívida de droga, desarmado, enfrenta o traficante. E sabe o que acontece? O traficante respeita. Porque até o traficante consegue sentir a presença. É incrível o que o Espírito Santo faz. Então, se a gente em algum momento se sente fraco, seu Luiz, se sente fraco para poder enfrentar algum problema que a gente precisa enfrentar, a gente não só pode, como deve, pedir para o Espírito Santo nos capacitar. Fala: Espírito Santo, eu não consigo vencer esse copo de cachaça sozinho. Mas eu não quero mais viver essa vida. E aí o Espírito Santo te enche de poder e te dá condições de superar esse obstáculo. É assim que o Espírito Santo faz.
O Espírito Santo transforma o nosso interior, São Luís. É através do Espírito Santo que a gente consegue manifestar os frutos do Espírito. São muitos. Está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Muito mais importante que os dons do Espírito são os frutos do Espírito, irmãos. Os dons nos colocam em evidência, mas os frutos são o que nos sustentam diante de Deus. É o Espírito Santo que molda o caráter de Cristo em nós. Então a gente não pode, em hipótese nenhuma, resistir ao processo que Deus nos oferece. Essa reunião aqui faz parte de um processo que Deus estabeleceu. E aí a gente precisa entender os movimentos que Deus está fazendo para que a gente possa participar dele, seu Luiz. Porque se o Espírito Santo está tratando algo em nós nessa noite, é porque Ele quer que a gente vá para um novo nível espiritual. É um novo nível de fé que o Espírito Santo nos provoca. Ele não quer, dona Nete, que a gente fique em águas rasas. A verdade é que muitas das provações que a gente enfrenta, das dificuldades que a gente enfrenta, tem a ver com a permissão de Deus para que a gente mergulhe mais profundo. Vamos ser sinceros, irmãos. Quando que você procura mais Deus? Quando está bom ou quando está ruim? E por que as provações vêm? Para a gente buscar e ser o quê? Aprovado por Deus. Porque é na provação, irmãos, que os seus princípios e valores vão ser testados. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas e quando o calo aperta? Será que você estará disponível para sucumbir às ofertas do inimigo? Quando você precisa de dinheiro e você vê a facilidade de roubar alguém, a pessoa nem vai ficar sabendo. É aí que Deus te prova. Em tudo na nossa vida, se nós estamos habitados pelo Espírito Santo, nós temos condições de resistir qualquer situação. Sozinho, seu Luiz? Não. Pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, tem uma medida para cada um de nós. E quando eu paro para pensar nisso, é algo que faz a minha cabeça explodir. Porque eu falo assim, Deus tem mais para nós. Deus tem mais para nos encher. Deus tem vinho novo para derramar. E sabe qual é o problema? Sabe, dona Nete? Deus não coloca vinho novo em odre velho. Aquele recipiente que era feito de couro, aonde nos tempos de Jesus se armazenava vinho, ele com o tempo ele vai ficando velho, vai ficando ressecado. E se você coloca um vinho novo, muito fermentado, dentro de um recipiente velho, sabe o que acontece? Ele explode, ele rompe. Então os processos de Deus na nossa vida é para transformar o odre velho em odre novo. É para que a gente seja reconstituído das nossas crenças, dos nossos limites, das nossas limitações. E quando a gente se permite ser moldado por Deus, Ele vai construindo um odre novo. E aí, Anderson, a gente pode receber vinho novo. E aí, quando a gente percebe, a gente está se movimentando em dons e nem percebeu. Sabe, eu estava pregando ontem lá na
Assembleia de Deus, lá no Novo Horizonte. E quando eu fui orar no encerramento, Deus me deu uma visão daquelas paredes ampliando. E eu deixei uma palavra, que aquela igreja vai se multiplicar algumas vezes. E aí eu te pergunto, vai? Vai, Tiago? Em nome de Jesus, vai. E essa palavra veio de mim próprio? Não. Foi no meio de uma oração, não estava nem pensando nisso. E eu só lembrei porque depois eu fui assistir a gravação. Porque na hora eu nem vi que eu falei. Então é essa medida que o Espírito Santo quer. E Ele quer nos encher, Anderson. E aí a pergunta para nós é: você quer ser cheio do Espírito Santo? Deus tem uma medida de Espírito Santo na sua vida, dona Nete. Em Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O batismo e o enchimento do Espírito não são eventos isolados. É uma posição nossa diante de Deus, se dispondo a ser trabalhado, para que Ele possa reconstituir o odre velho e derramar vinho novo. Eu não sei se eu estou sendo claro, Dani, estou? Se nós queremos algo novo de Deus na nossa vida, não adianta a gente caminhar como a gente caminhava antes. É preciso mergulhar mais fundo. O verbo enchei-vos, desse versículo, significa continuem sendo cheios. Tem mais de Deus para nós. E aí a Bíblia nos traz, em alguns versículos, uma receita para a gente ser cada vez mais cheio do Espírito. Primeiro em Atos 2,38, onde ele diz: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o primeiro ponto é arrependei-vos. A gente precisa arrepender-se. Arrepender-se sinceramente. Não é dizer que estar arrependido e continuar no pecado. Isso não é arrependimento. E em segundo lugar, nós precisamos ter fome e sede de Deus. Está lá em João 7,37, que diz assim: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então o primeiro ponto é arrepender-se, o segundo é ter fome e sede de Deus. E o terceiro ponto, orar com intensidade e fé. Atos 4,31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ah, se eu tivesse numa igreja pentecostal agora. Eu vou ler de novo. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Primeiro ponto, arrepender-se sinceramente, ter fome e sede de Deus, orar com intensidade e fé. E o quarto ponto, obedecer à voz do Espírito. João 16,13. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de ver. Pegou os 4 pontos, Anderson? Vou perguntar para você aqui no microfone. Arrepender-se sinceramente, ter fome e sede de Deus, orar com intensidade e fé, obedecer à voz do Espírito. Estamos completos? Não. Falta mais um ponto. Comunhão. Se nós não andarmos em comunhão, nós não temos a chance de crescer
em unidade com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu não tenho quem me exorte. Eu preciso ter um amigo como o Tiago, que vai chegar para mim, eu e ele conversando, isoladamente, ele vai dizer assim: cara, você reparou como você foi grosso com a sua esposa aquele dia? Você reparou que você falou um negócio lá, cara, que não foi legal? A gente precisa ter pessoas que andem conosco, que tenham essa liberdade. Porque muitas vezes a gente erra e nem percebe. E aí eu cumpri a fórmula para ser cheio do Espírito Santo. E o que acontece quando eu estou cheio do Espírito Santo? Deixa lá. O que acontece quando eu estou cheio do Espírito Santo? Alguém tem algum palpite? O coração arde. O louvor ganha vida. As palavras têm autoridade. E as orações movem os céus. Aleluia! Você quer ser cheio do Espírito? Você quer orar e ser respondido? Irmãos, nós temos um exemplo bíblico que está lá em Atos 4:31, que diz assim: depois que oraram, o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. O mesmo pode acontecer hoje, nessa noite. O Espírito Santo ainda desce, ainda renova e ainda batiza. Aleluia, Anderson. Aleluia. Você está entendendo, Anderson? Muito. Será que nós queremos? Será que a gente quer isso, irmão? Será que a gente quer um Pentecostes? Atos 2. E eis que o Espírito Santo desce como línguas de fogo. Vai até acordar o Emerson que está dormindo em pé. O Espírito Santo, irmãos, é real. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, Anderson? A gente vive na superficialidade daquilo que a gente crê. Por que a gente não anda sobre a água? Hein? Por que a gente ora pelo paralítico, Tiago, ele não levanta da cadeira? Hein? Porque nem a gente acredita, irmão. A palavra de Deus garante que se a gente crer e em nome de Jesus a gente fizer, o Espírito Santo opera. E sabe o que acontece? O milagre acontece. O milagre chega. Ah, irmão, não sei você, eu quero viver esse nível de fé. Eu quero viver esse nível de fé, onde a gente ora e as cadeias caem. Sabe quando a gente se posiciona com as mãos estendidas e as doenças são curadas? A gente ministra e os corações endurecidos se quebrantam. Eu não lembro, Emerson, qual foi a última vez que eu fiz um apelo que não teve gente que veio à frente. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo. Porque o que salva, o que mobiliza as pessoas a saírem desse lugar do cativeiro, das suas próprias vontades, não é um discurso bonito, não é uma pregação bem elaborada, mas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. É só o Espírito Santo. Mas a gente não entra nesse lugar. A gente mesmo não acredita. Eu estou falando de mim mesmo. Não estou falando para vocês, não. Eu estou dizendo assim, cara, eu vivo num lugar muito raso da minha fé. Eu preciso viver num lugar mais profundo. Eu preciso verdadeiramente crer naquilo que eu prego. Eu não posso orar por um paralítico só por orar. Eu tenho que orar para ele levantar na cadeira. Falta para nós esse posicionamento, irmãos. E esse avivamento
Essa chama que incendeia, ela parte de dentro para fora. Ah, ninguém está me entendendo. Vou começar tudo de novo, Anderson. Sabe, irmãos, um grande erro é a gente não acreditar que o mesmo Espírito Santo que desceu em Pentecostes quer descer sobre nós hoje. Está disponível para nós. Nós cremos? Amém. E se a gente falar, vem Espírito Santo? Vem. Vem, Espírito Santo. Ah, irmão. Tá sentindo um calor no pé aí? Passou o frio, Emerson? Passou o frio, já deu calor, tô suando. E essa é a presença do Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo não vem para nos deixar melhores. Muitas igrejas pregam isso é um grande equívoco. O Espírito Santo vem para nos fazer novos. Não existe uma versão melhorada de quem tem o Espírito Santo. Não é o antigo Luiz com o Espírito Santo, não. É o novo Luiz. Aquele velho homem morreu. É esse lugar, irmãos, que a gente tinha convidado a entrar. E aí, isso é o que eu queria deixar para vocês hoje. Mas eu queria fazer uma oração para a gente encerrar. E aí eu queria que você se colocasse com toda a sua fé num lugar que Deus tem disponível. Porque nós vamos nessa oração final clamar pela presença do Espírito Santo. Para que o Espírito Santo nos encha com a sua glória, com o seu poder. Para que a gente não seja alguém melhor, mas para que a gente seja um novo alguém. É esse lugar que o Espírito Santo de Deus quer que a gente entre. Deus quer ver paralíticos andarem, quer ver cegos enxergarem. Deus quer que as UTIs pediátricas sejam esvaziadas. E para isso precisa ir alguém lá com a mão estendida em nome de Jesus, declarar cura, declarar vitória sobre a enfermidade. Tem muita gente esperando pelas nossas mãos, irmãos. E essas pessoas serão curadas, não por conta das nossas mãos, mas por conta do Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Você crê nisso, irmãos? Então vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo teu Espírito Santo. Enche-nos novamente, enche-nos novamente, Senhor, com a tua presença. Que o teu poder nos liberte do pecado e nos leve a viver em santidade, Pai. Espírito Santo, acende em nós a chama que o mundo não pode apagar, Senhor. Batiza-nos, renova-nos e transforma-nos. Faz de nós, Jesus, instrumentos do teu poder, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, complete a boa obra que o Senhor começou. Faça com que se manifeste em nós, Pai, todos os frutos do Espírito, para que nós consigamos revelar a sua face por onde quer que a gente vá. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Era só seguir o escopo. Vai tomar banho? Não, é 25 não, é 20, é 8 lá, então aqui é 20 quilos aqui e 8 lá. Acho que pode.